Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de levar apenas um documento com foto no dia da eleição, o TRE alerta para a importância do título de eleitor. Além do registro, ele traz o número da zona e da seção eleitoral. Muita espera para quem procurou os cartórios eleitorais ontem. Eles ficaram cheios no último dia para tirar a segunda via do título de eleitor. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é mais necessário mostrar o título na hora de votar, mas ele pode ajudar. O título é importante porque é o único documento que contém o registro eleitoral. E só nele há a zona e a seção onde o eleitor vai votar. É importante ter o título para que a pessoa tenha mais facilidade em localizar o local de votação e não tenha aquele tumulto na hora da votação. Mas só com o título ninguém vota. O que é obrigatório no dia 3 de outubro é um documento de identificação com foto, como carteira de identidade de motorista ou passaporte. Diminui mais as fraudes, né? Aí por isso que é o mais correto. E no último jornal antes das eleições, a urna eletrônica veio para o estúdio do Bom Dia. Aqui conosco também o advogado Radan Nakai, especialista em direito eleitoral. Bom dia, Radan. Vamos explicar para o pessoal, são 5 pessoas, né, que o eleitor tem que votar nestas eleições. Primeiro começa pelo deputado distrital, né? Até o pessoal aqui do TSE trouxe alguns números para a gente ilustrar mais ou menos para o pessoal de casa. Já a volta do início, a pessoa digita, por exemplo, o número do candidato, né? Lembrando que pode ser somente por legenda, digitar somente esses 2 números aqui, não é isso? Exatamente. O eleitor deve ficar muito atento ao número de candidatos que tem que votar. São 5. Então, o que eu aconselho? O eleitor a levar uma colinha, não fique constrangido de levar cola. Por quê? São muitos candidatos e vários números para memorizar. Então, tem que ficar atento no momento de votação. Se o eleitor votar nos 2 primeiros números correspondentes ao partido e não seguir a votação, o voto vai para o partido. E se o eleitor votar num número inexistente, esse voto será nulo. E se o eleitor não votar em nenhum número e confirmar, o voto será branco. Vamos ilustrar aqui, por exemplo, aqui no caso é só para o deputado, aqui, no caso a legenda, né? Exatamente, aqui vai para o partido. Se a gente não quiser, claro, vamos colocar mais 2 números, mais 3 números, né? São 5 números para deputado distrital, vai aparecer a foto do candidato, não é isso? E o nome também aqui. Claro que é uma ilustração de triângulo isósceles e o nome do partido, a gente confirma, não é isso? Exatamente. Já vamos para deputado federal também, uma opção para deputado ou votar em legenda ou não, né? Exatamente. Vamos escolher outro número aqui, 9133. Aí a pessoa confirma, né? Exatamente. Esse sonzinho, esse barulhinho que faz é um sinal de confirmação. Uhum. E outra coisa, senador são 2 vagas este ano, então a pessoa pode votar em 2 candidatos, mas é bom lembrar que são candidatos diferentes, não pode votar no mesmo, né? Exatamente. Se o eleitor votar no mesmo candidato pela segunda vez, esse voto será nulo. Uhum. Tá? Porque não há possibilidade de votar no mesmo candidato 2 vezes. Uhum. E se ele votar no candidato nos 2 primeiros números, esse voto vai para o partido. E isso também o eleitor deve ficar muito atento, porque senador são 3 números. São 5 cargos e 6 pessoas, Exatamente. né? Então começamos aqui com senador, vamos colocar mais um número. Ok, senador, ok, tranquilo aqui, confirma. Confirma. Se a pessoa, por exemplo, colocar de novo o mesmo número que colocou na anterior, aparece voto nulo, né? Exatamente. Tem que ficar atento que o voto de senador vão aparecer 3 fotos. Nas eleições anteriores não aparecia. E esse ano vai aparecer. Então o eleitor não fique assustado, porque é o candidato titular e os 2 suplentes. Se por acaso a gente confirmar, o voto é nulo. Exatamente. Né? Se a pessoa quiser votar branco, por exemplo, é possível? É possível. Né? Só com essa tecla aqui. Exatamente. Aperta a tecla branco e depois confirma. Vamos dar voto em branco. Voto em branco. Confirma. Voto em branco e nulo é a mesma coisa? Não, o nulo não se computa como voto válido, o branco sim. Daí a importância da população, da sociedade, ficar atento a votar, mesmo que haja um desinteresse, é muito importante ficar atento, porque é o momento que o eleitor tem de escolher qual a melhor condução da sociedade. Rapidamente, candidato impugnado, vai aparecer aqui? Vai, porque os candidatos impugnados eles estão sob condições de subjúdice. Então, quem não tem ainda um resultado definitivo da justiça vai aparecer aqui. Agora, tem que ficar atento, porque esse candidato poderá vir trazer um problema futuramente. Se for confirmado o indeferimento da sua candidatura, a impugnação, esse candidato poderá futuramente não ser diplomado, ou se for julgado depois da diplomação, da posse, ele não poderá tomar posse, vai ser cassado. E voto considerado nulo, né? Exatamente, okay, o voto nulo. Para encerrar, colocamos aqui presidente, confirma
esse é o sinal de que a votação terminou, né? Exatamente. Ok, Então, Radan. Voltamos a confirmar, novamente, levar a colinha, justamente para não criar embaraço na hora da votação. Tá certo, Radan. Muito obrigado pelas informações aqui no Bom Dia DF e um agradecimento também ao pessoal do TSE que nos forneceu a urna.